Bom, gente, bora lá. Vamos falar agora de um recurso, né, de pintura que se chama perspectiva. Nós temos perspectiva isométrica, com ponto de fuga, né, o olho de peixe, né? E qual a vantagem de se usar um assistente? Tá? E estabilizador. Bom, gente, deixa eu começar falando sobre estabilizador. Tá? Eu não vou falar nesse começo, vocês vão ver lá no final desse vídeo aqui utilizando. Porque ele é simples. Como é que você no estabilizador de pincel? Normalmente, quando nós vamos fazer uma linha, um traço, né, uma reta, para quem está começando, ou às vezes veterano, se tiver algum problema, enfim, de repente sai tremido, sabe? Fica tremendo, a linha não sai reta. Normalmente a gente faz o que? Eu, por exemplo, ainda estou na fase de dar soquinho, né? Ficar dando soquinho, fazendo tipo uns pelos. Às vezes eu faço reta, depende muito do que eu estou querendo fazer, mas o meu foco não é line art, meu foco não é desenho. Tá, gente? Meu foco é pintura. Eu faço contorno na forma do que eu quero e saio pintando. Tá? Porém, vamos dizer que agora eu vou pegar estudar pesado do line art, né? Que é desenho, né? Com tipo lápis, caneta, né? Então eu tô lá com o meu pincel digital e passo uma linha reta. Só que ela vai sair tremida. Então o que é que o estabilizador faz? Ele utiliza cálculos matemáticos para tirar uma média da tua última posição. Como resultado, a tua linha sai reta. Por mais que você trema a mão, né, faça essa inconsistência, o estabilizador ele simplesmente vai garantir que a linha continue estável, reta em um determinado sentido. E isso é muito legal, gente, é muito legal mesmo para iniciante. Então, o Krita é uma das poucas ferramentas que eu conheço, né, de todas que eu mencionei já aqui, que tem estabilizador. Eu não recordo se o Photoshop tem, se tem deve ser por via plugin, né, ou é pago, mas eu de forma nativa eu não lembro de ter visto. No GIMP também eu não recordo de ter visto estabilizador, não de forma nativa, talvez via plugin. O Medbang, salvo engano, ele tem estabilizador, tá? Salvo engano agora. O Paint.sci também não vi estabilizador nele. Então, basicamente, o Krita é uma das poucas ferramentas que tem estabilizador, ou pelo menos que tem de forma nativa. Você já começa com ele lá habilitado para ti. Tá? Então pronto, já passamos do estabilizador de pincel. Vamos falar agora da perspectiva. Primeira perspectiva que nós temos é a isométrica. Qual é a sacada da perspectiva isométrica? Ela basicamente funciona com três eixos, né? Que são esses eixos aqui, ó, que nós temos aqui, ó, tá vendo? Poxa, realmente parece Parece quando eu estou olhando aqui a ponta de um cubo, aqui também, né? Exatamente. Se eu tivesse, por exemplo, no ambiente 3D, seria o X, né, daqui no centro, o Y na altura e o Z, né? Poderia ser assim. Então ele acaba, por ele ter esses três eixos, você acaba de cara tendo uma sensação de que, nossa, ele tem profundidade. Na verdade, não tem profundidade, ele tem comprimento, tá? Nesse caso aí é comprimento, porque a imagem ela é 2D, ela é plana. Você só vai ter a sensação de profundidade aonde é o comprimento por causa de uma matemática muito simples. Primeiro, a distância entre os três eixos, por exemplo aqui é 120, 120 e 120. Os três eixos têm exatamente a mesma distância. Primeiro ponto, três eixos com a mesma distância. E tem que ser três, porque senão você não tem um comprimento, né? Porque se só forem dois eixos, gente, é uma imagem 2D reto. Por exemplo, esse quadrado aqui, ó, onde tem o A. Esse quadrado, ele é plano, ele só tem dois eixos, 1 e 2. No momento que você dá o terceiro eixo, que é o comprimento, e aí é só você colocar, né, a distância igual entre eles, tipo 120 graus aqui cada um. Aqui é 30, né, 30, 30, 30. Qual é a sacada? É que pelo fato das distâncias serem iguais e terem três eixos, pronto, você tem a sensação de que o item é 3D, quando na verdade ele não tem. É pura ilusão de ótica. Tá? E outro detalhe que não pode ser esquecido, tanto a largura, tá? A altura, a largura e o comprimento tem que ser igual. Tá? A largura, a altura e o comprimento tem que ser igual. Isso é outra regra. Se você respeitar essas três regras, a sua arte isométrica vai surgir dando o efeito visual de 3D.
Poxa, professor, mas quando eu utilizo o ponto de fuga, eu também faço cubo, que parece 3D. Mas na arte isométrica, você não se preocupa com realidade. Não interessa que a imagem seja real. Você não está buscando realismo. No ponto de fuga você está. Por exemplo, se vocês olharem esse cubo, vocês vão perceber que se ele tem a mesma altura aqui, a mesma largura, né, ele já não tem mais ponto de fuga. Por quê? Porque o que está mais perto de mim tinha que ser grande e o que está mais perto do ponto de fuga tinha que ser menor, como vocês vão ver daqui a pouco nas outras imagens. Então, só o fato dele não diminuir aqui, por exemplo, ele não começar a dar um efeito de curva, ficar menor, já me tira a sensação de profundidade, de realismo. Porém, o isométrico é perfeito. A gente apelida inclusive isométrico em jogos digitais de 2.5D, né? Que não é nem 3D e nem 2D, é 2D e meio, né? Bem interessante. Vamos falar agora de outro tipo de perspectiva, o ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? O ponto de fuga, gente, ele nada mais é que um ponto, o nome já diz, né? Imaginem aqui a linha do horizonte, aqui na horizontal, ó, onde eu estou passando o mouse, ó. Tem uma linha aqui, ó. Essa linha começa e vai do canto esquerdo até o direito. Isso aqui é o horizonte, é que nem quando a gente está na praia e a gente olha para o rumo do sol, aí o sol, por exemplo, tanto quando o sol está nascendo ou quando ele está se pondo, fica tipo uma separação, né, da água com o céu. Aquela linha é o que nós chamamos de linha do horizonte. Isso se aplica a outras situações, né, do dia a dia. É só você olhar para o mais longe que você puder e você vai ver a linha do horizonte. Então, na linha do horizonte, nós vamos ter um ponto. Esse ponto pode ficar em qualquer local do horizonte. Em qualquer local. Só que como é que funciona? Pense na seguinte situação. Se eu tenho, a partir daquele ponto, eu vou traçar retas. Eu tenho ali o PF, que é ponto de fuga. Eu vou ter aqui a minha reta, várias retas. Poxa, qual é a distância certa entre uma reta e outra? Não tem. Você pode fazer várias retas grudadinhas, assim, uma da outra, ou afastadas, ou... Não faz diferença, porque o que vai definir a distância de uma linha para outra que você vai usar é você. Você vai fazer a arte, por exemplo, aqui o prédio, ó. Eu vou definir a linha do horizonte aqui no fundo, né? Botei meu ponto de fuga bem no centro. Por que meu ponto de fuga está no centro? É porque eu estou olhando para o centro do horizonte. Eu não estou olhando nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou olhando para o centro. Tá? Nesse momento aí, a visão do observador está para o centro, que sou eu. Tá? Poxa, mas eu posso olhar para o centro e ter dois pontos de fuga. Pode, acontece. Mas nesse caso, eu estou considerando que o ponto de fuga é uma estrada, tá? É uma estrada sem obstáculos. Então, quando a minha visão chegar no limite, eu não vou ver prédio, eu não vou ver árvore, eu vou ver uma linha no chão. Tá? Então, a partir dessa linha, eu vou olhar para o lado direito e vou olhar para o lado esquerdo. No lado esquerdo, eu vou desenhar essa árvore grande. Essa aqui vai ser a minha primeira árvore. Por quê? Porque ela vai ser a árvore que eu vou usar como medida para as outras. Então, aqui foi feita a primeira árvore. Aí não tem aqui o topo da árvore, né, da copa dela. Eu vou aqui dessa parte de cima, eu vou traçar uma linha reta até o ponto de fuga. Da parte de baixo da árvore, da raiz, eu vou traçar outra linha até o ponto de fuga. Então, eu já tenho aqui a parte de cima e a parte de baixo. Aqui onde tem a divisão das folhas com a madeira da árvore, eu vou considerar como se fosse o corpo e a cabeça. Tá? Então, eu vou tracejar aqui uma linha até o ponto de fuga. Bom, não há necessidade de mais uma linha, tá? Poderia haver se tivessem, desculpa que essa arte não é minha, né? Se tivesse adicionado algum objeto aqui, mas não tem. Então na árvore eu só preciso de 3 linhas. Da altura máxima, da altura mínima, né? A base dela aqui, e a divisa da copa com a árvore. Por quê? Porque nessa arte foram feitas outras árvores que estão mais longe do que essa. Só que são exatamente a mesma árvore. Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Tipo, imagina várias árvores da mesma espécie, né, no mesmo formato, numa paisagem. Então,
A próxima árvore, ela não pode ficar na mesma altura dessa primeira, porque ela está longe. Sai agora na rua e olhe para o horizonte da sua rua e veja os carros, as pessoas. O que tiver mais perto de você é grande, o que tiver mais afastado começa a ficar pequeno. Então, a árvore que está mais afastada dessa árvore aqui, ela tende a ser menor. Só que o menor dela é quanto? Bom, eu tenho que fazer o seguinte, a altura máxima dessa árvore está aqui, né? Então, eu posso utilizar no meu ponto de fuga aqui, essa linha para definir a altura máxima da segunda árvore, a altura máxima da terceira e da quarta. Pronto, fechou, ó, tá aqui. Ah, mas e a base das árvores? Se vocês observarem aqui a linha da base da árvore, aqui está mais longe, ó, tá respeitando, ó, tá respeitando. Então, graças a isso, eu tenho essa sensação realista de profundidade. E aí vem um ponto interessante. Enquanto na arte isométrica eu não me preocupo com realismo, perspectiva como ponto de fuga, eu já me preocupo com realismo. Inclusive, por quê? Porque eu preciso ter essa sensação. Ponto de fuga também é usado em desenho técnico. Tá? Justamente para poder expressar determinadas situações do ambiente que o engenheiro vai fazer, né? Claro que o desenho técnico não necessariamente também se preocupa com a realidade visual, ele se preocupa com a realidade matemática, né? Ele quer, por exemplo, ele faz uma casa que tem altura e largura de 1 centímetro. Só que esse 1 centímetro equivale, na verdade, a uma casa que tem altura e largura de 10 metros. Tá? Então é proporção. Eu faço uma arte que tem no papel 10 centímetros e no mundo real ela tem 10 metros. Então, por exemplo, para o desenho técnico, o que pesa muito é o realismo numérico, matemático, não o realismo visual. O ponto de fuga, ele te dá o realismo visual. Ele não necessariamente te dá o realismo numérico. Tá? Mas graças a esse realismo visual que o ponto de fuga te dá, ele te dá essa sensação de perspectiva. O que é perspectiva? Por exemplo, dependendo de onde você olha, a sua altura, se você é alto, baixo, se você está inclinado, se você está olhando para uma folha de papel, por exemplo, você pega uma folha de papel, amassa ela no meio, aí você abre a folha e olha para o centro. Você vai ver que tem parte das folhas que vão estar muito perto de você, outra parte que é o centro da folha vai estar mais longe. Se você olhar ela de costa depois de dobrada, vai inverter, o centro vai ficar perto de você e as pontas mais longe. Essa perspectiva é essa sensação que nós temos de realidade, e que existem coisas que estão distantes, tem coisas que estão perto da gente, existem coisas que estão acima ou abaixo, ou na mesma direção ao nosso lado, enfim. Todo esse conjunto, né, de ações que não são subjetivas, tá, porque elas são mensuráveis, nós chamamos de perspectiva. E o ponto de fuga te dá essa perspectiva realista visual, não numérica. Tá? E aqui atrás podemos ver que temos outras árvores menores. Bem aqui, ó, outras árvores menores. Poxa, e daqui dessa árvore menor saiu outra linha. Tá? Outra linha de fuga, como foi chamada aqui na figura. Ó, outra linha. E a partir dessa linha ele fez a árvore que está mais perto de ti, né, da gente, aqui está mais longe, aqui está mais longe ainda, e vai diminuindo de tamanho. O mesmo temos aqui nos edifícios. Se olhar o edifício, ó, tá aqui a linha, ó, beleza? Ó. Ele fez aqui a linha diagonal, né? Pronto, fez outra linha, outra linha, fez aqui os edifícios, e o edifício que está mais longe vai ficando menor. Aqui outra situação de perspectiva, utilizando ainda um ponto de fuga. Aqui nós temos essa foto, isso aqui é uma fotografia. Tá? Essa fotografia, o que foi feito nela? O que foi feito nela é que nós temos aqui, tipo uma câmera, uma lente, né, dizendo a área. Ó, por exemplo, o pé desse garoto está na mesma linha dessa... como é que eu posso dizer? Desse container aí, né? Do objeto que tem bem aqui, estão na mesma linha, o fim dele é a do garoto. Proporcionalmente, a frente do garoto, aqui onde está esse canto, deve estar mais ou menos na mesma linha desse objeto. E o ponto de fuga nessa cena está ali no centro, lá onde está aquela porta. E a partir daquela porta eu posso ver, por exemplo, a altura das portas, ó,
Reparem que a altura da porta respeita o ponto de fuga aqui, ó. Aqui, né? Aqui do lado também as paredes. Reparem que eu fiz linha, nesse caso fui eu que fiz essas linhas amarelas. Eu fiz linhas em tamanhos diferentes. Por quê? Porque agora eu fiz dois bonequinhos aqui, tá? Só de exemplo, esses dois bonecos. Esse boneco aqui tá maior e é o mesmo boneco, tá, gente? Eu só mudei a posição do braço e um pouquinho a perna. Esse boneco aqui tá maior. Por ele estar maior, eu sei que ele está mais perto de mim do que esse que está atrás. Mas esse boneco tá... Qual é a direção desse boneco em relação ao garoto? Se vocês olharem aqui, ó, respeitando o ponto de fuga, para a altura do boneco maior e a do pescoço. Esse boneco está na mesma linha que o pé do garoto, ó. Então, se fosse alguém aqui parado, estaria na mesma direção da perna aqui, né? Do final da costa desse garoto aqui de cabeça baixa. E o boneco menor, se você olhar aqui no ponto de fuga, ele está mais distante e ele estaria mais ou menos na mesma direção. Ele estaria um pouquinho à frente desse garoto. A gente tem essa sensação, mesmo num desenho assim, bem simplista, só um quebra-galho, só pelo ponto de fuga. Temos também perspectiva com dois pontos de fuga, né? Como é que funciona? Vamos olhar a imagem de cima, que tem um homem olhando aqui para esse ponto de fuga, tá? Esse ponto de fuga só tem dois, não tem três. Apesar que a gente pode dizer, deve ter três aí. Não, não. Porque eu não tenho uma real sensação de altura, né? Eu tenho a ideia de que isso aqui é mais alto em relação ao homem, mas vocês vão me entender depois quando for para a perspectiva de 3 pontos. Para dizer que está acima ou abaixo, por exemplo. Então vamos lá, temos um ponto de fuga à direita e um ponto de fuga à esquerda. Professor, por que eu adicionei outro ponto de fuga? Então vamos ler o texto que eu coloquei aqui do lado. Imagina um papel dobrado, pegue um papel A4 e dobrem, amassem ele para ficar igual dos dois lados, tá? Se você olhar para o centro dele, para a dobra, não interessa se você olha de frente ou de costa, é ali que está a dobra, tá? Se você olha por dentro ou por fora, a parede do papel, que são as abas do papel, né, vão estar mais perto ou mais longe, tá? Elas nunca vão estar na mesma distância. Então, nessa hora, eu vou usar dois pontos de fuga. Então, se vocês olharem a imagem de cima, é um prédio. Tá vendo aqui que é um prédio? Se vocês cortarem no meio, vocês vão ver que o início do prédio está mais perto do observador, mas o final do prédio está mais longe. Então isso já garante um ponto de fuga. Só que o prédio é cortado no meio. O outro lado do prédio está mais perto do observador, mas a ponta está mais longe. E aí é que está. Os dois lados têm a mesma proporção. Por exemplo, essa altura aqui, por exemplo, a distância do centro do prédio para a esquerda, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, é a mesma do centro para a direita. E eu preciso respeitar essa proporção. E como eu tenho o que está mais perto, o que está mais longe, nos dois sentidos, sendo que o centro está exatamente na mesma distância para mim, então eu vou precisar de dois pontos de fuga. Porque eu vou ter que ter a distância do lado direito, do que está mais longe ao que está mais perto, e o lado esquerdo do que está mais longe do que está mais perto. Se eu olhar para a imagem de baixo, é o mesmo exemplo da folha de papel. No de cima, eu estou vendo a ponta do papel, né, que eu amassei, né? Aqui embaixo, eu estou vendo o papel pela cavidade, não pelo relevo, né? Eu amassei o papel, abri o papel e estou olhando a parte de baixo dele, a cavidade. Então, o centro aqui dessa sala está mais longe, mas o resto da parede está mais perto, porque ela se aproxima. Então, qual é a única parte da sala que não muda a distância, independente de como eu esteja olhando? É o centro. O centro, essa parte do centro. Mas as laterais já começam a ter a questão da distância, do que está mais perto e do que está mais longe. Então, eu vou ter um ponto de fuga à direita, um ponto de fuga à esquerda. Eu vou ter a linha do horizonte, que é o LH aqui, né, que é essa linha, né? Eu vou ter a visão do observador, tá? SLT aqui seria a linha da terra, né? Seria a visão que tu tem do chão, né? Porque aqui tu tem a linha do horizonte e tem aqui o chão. E se vocês repararem aqui nessa figura, coincidentemente ou não, né? O nosso campo de visão é basicamente esse mesmo. A gente não enxerga o que tem à nossa direita e esquerda. Nós enxergamos basicamente em diagonal
né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, mas na diagonal. As mulheres é que têm um campo de visão um pouco maior, mas os homens é um pouco menor. Tá? E aqui nós temos o PV, que é o ponto de visão, que é o centro de onde o observador está olhando. Então, basicamente é isso. Para você ter dois pontos de fuga, você precisa que na sua imagem, tanto a parte direita quanto a parte esquerda da imagem, né, que você planejou, você tem que projetar. Você não vai definir o ponto de fuga antes de decidir o que você quer fazer. Você decide a imagem, por exemplo, vou fazer um edifício. O edifício está de frente para mim, totalmente de frente, então eu só preciso de um ponto de fuga. Porém, eu estou vendo o edifício em diagonal, em quina, onde uma frente dele está virada para o lado A e outra para o lado B, e aí eu vou ter essa diferença entre o que está mais perto e o que está mais longe nos dois lados, então eu vou ter dois pontos de fuga. Quando eu falo agora de perspectiva com 3 pontos de fuga, recai a mesma regra dos 2 pontos de fuga, porém adiciona mais uma. Qual é a regra? A regra é de quando você olhar para um objeto, você tem que se perguntar, você está olhando o objeto onde você está acima ou abaixo dele? Por exemplo, vamos olhar para a imagem à nossa direita. Direita aqui, tá? Estou mexendo no mouse. Então o que acontece? Se vocês olharem, eu tenho aqui um ponto de fuga, 2 pontos de fuga. Pô, tá perfeito. Eu já posso fazer. E se eu olhar meu prédio tem o quê? Ele está em diagonal. Uma parte dele está virada para a direita, outra parte para a esquerda, e temos a mesma regra anterior, onde temos a sensação, onde temos o que está mais perto do centro, né? Que é o observador, que está no meio, e temos o que está mais longe, que são as pontas do prédio em cada lado. Então eu vou ter que ter 2 pontos de fuga para me dar essa sensação realista. Porém, se vocês repararem na imagem, eu vou estar olhando essa figura de cima. Entendam, eu não estou em cima do prédio, como se eu estivesse em cima de um cavalo. Eu estou acima, como se eu estivesse voando ou olhando de um prédio que está mais alto. Sabe quando você está num prédio de 20 andares e tem um prédio de 10 e você olha para o prédio de 10, sendo que você está no 20º andar? Então você vai olhar de cima. Então, além da sensação de profundidade, tanto na direita quanto na esquerda, você também precisa de profundidade em relação à altura. Repare que o prédio está inclinado. Se vocês olharem bem aqui o canto do prédio, a largura do prédio aqui, daqui na direita até aqui na esquerda, ela é um tamanho. Mas se vocês olharem aqui embaixo, tanto na direita quanto na esquerda, ela é menor. Menorzinha, aqui é mais largo. Por quê? Porque ela tem uma linha que vai descendo e vai diminuindo até o ponto de fuga 3. Tá? E do lado esquerdo também. E isso se aplica aqui nessa ponta, né? Aqui nesse quadrado, tem um cubo em cima desse prédio. Se vocês olharem, o cubo começa de um tamanho e ele afina. Muito? Não. Né? Porque ele praticamente está quase na mesma altura aqui. Mas se o cubo tivesse mais para baixo, iria mudar. As janelas também, se vocês repararem na janela, precisa respeitar inclusive essa questão aqui, do que é maior em cima e do que é menor embaixo. E vai baixando. Do lado direito é a mesma coisa, só muda o sentido. Então, qual é a sacada do lado direito? Você precisa ter uma sensação de altura. Quando você olha para um edifício na rua e levanta sua cabeça e olha para cima, o edifício, ele não é linear, ele não é proporcional, ele vai afinando. A parte de cima do edifício vai aparentar ser mais fina do que a parte de baixo, porque o que está mais baixo está mais perto e a parte de cima do edifício está mais longe. Então, para ter esse efeito nas 3 dimensões, olha o que eu falei, 3 dimensões, tá? Tanto na largura, né, na altura, tanto na questão da altura e da profundidade do prédio, você precisa ter esses 3 pontos de fuga. Vamos falar de outra perspectiva agora, o olho de peixe, né? O olho de peixe, ele tem esse apelido por causa do efeito que ele tem. Mas eu vou fazer uma associação que para mim ela é perfeita, tá? Pelo menos para a questão do entendimento. É como se você olhasse através de uma lente de vidro esférica. É como se você pegasse uma peteca,
de vidro, completamente transparente, e olhasse através dela. Sabe quando você mora em apartamento e tem tipo aquele olho mágico? Sabe o olho mágico que você vai lá, olha para ver quem está do outro lado da porta? O olho mágico, né? Ele deixa a pessoa curva, dobrada, boleada. É como se alguém pegasse ela e curvasse ela, né? Então, essa é a visão que você tem a utilizar o olho de peixe. As linhas entre parênteses, né, ou arestas no mundo real, elas se curvam ou na horizontal, ou na vertical, ou nos dois casos. Tipo aí, ó, nessa imagem, vocês podem perceber que a curva na horizontal existe, ó. Tá aqui. Na vertical, se olhar com calma, também existe. Que bem aqui, ó, vocês podem ver que é curvado. Então, existe uma curva na vertical também. Então, ela é curvada nos dois sentidos. Outro caso aqui, ó. Tá vendo essa figura aqui do lado? Isso aqui é um supermercado, né? Uma loja de conveniência. Isso aqui é um daquelas... Lembra que tem câmera nas lojas de conveniência do supermercado? Tem câmera, né? Eles deixam pendurados. Tem uma parte de baixo que é um vidro. É o vidro mesmo. Você não enxerga o que tem dentro do vidro. Porém, se você olhar para o vidro, ele reflete o supermercado todo. Então, quando você olha para o vidro, você vê o quê? O reflexo do supermercado, inclusive o seu, né? E só que você vê o supermercado curvado. As linhas do supermercado estão curvadas. Aqui, por exemplo, ó, se você olhar o chão, está curvado na horizontal. Aqui do lado direito, nós temos, por exemplo, nessa outra imagem, uma esfera, uma esfera que foi desenhada e foi feito dentro dessa esfera uma arte, uma casa, outra casa do lado, um muro aqui, um muro bem aqui, né? E aqui, o que seria isso? Se você reparar, isso aqui na verdade está simulando um olho mágico, onde aqui do lado aparece um número da casa, alguma coisa. Isso aqui seria o pátio da casa, né? A sua frente. Aqui seria a frente mais exposta à rua, e ali a rua e outra casa. Eu teria como simular esse olho de peixe em um objeto real? Teria. Pega uma peteca, uma bola, pega uma bola, pronto, uma bola de futebol, e tenta pintar nessa bola. Tente fazer uma casa com muro. Você vai perceber que quando você pintar essa casa, quando você pintar o muro, você vai ter que respeitar o formato do objeto. E o objeto tem um formato esférico. Então a linha nunca vai ficar reta, nunca vai ficar reta, ela sempre vai ficar curvada. Porque você vai respeitar o formato do objeto, tá? Isso é outra característica da perspectiva, tá? Olho de peixe. Aqui essa arte, tá? Não é minha, tá? Essas artes que eu coloquei, eu estou colocando inclusive a fonte, né, das artes. Quando é a mesma eu não repito, né, já que vem do mesmo lugar. Então tá aqui. Nessa arte que foi feita aqui, vocês podem ver o desenho, tá? Daqui dessas casas, uma do lado da outra, e dessa sala aqui de estar, né? Acho que é uma sala de estar. Mas reparem, das casas não existe o que? Linha horizontal. O olho de peixe só está na vertical. Será, Michão? Bom, vamos ver. Eu tenho aqui um ponto de fuga, 2 pontos de fuga. Opa, peraí. Tá misturando olho de peixe com ponto de fuga? Exatamente, meu jovem. Exatamente, mocinha. Estão usando duas técnicas de perspectiva aqui nessa arte. Reparem, aqui tem o ponto de fuga 2, ó, tá aqui, ó. Podem olhar que todas as retas do lado direito respeitam. E o ponto de fuga 1. Reparem que o lado esquerdo, todas as retas respeitam o segundo ponto de fuga. Porém, em cima disso aqui, tem um olho de peixe de linhas verticais, ó. Linhas verticais. Então, as casas, na vertical, ele não traça uma linha reta. Ele traçou o quê? Um formato curvado, respeitando, né, a perspectiva olho de peixe. Do lado direito, temos ponto de fuga. Vamos ver se nós temos ponto de fuga. Nós temos o quê? O olho de peixe na horizontal. Aqui ele está na vertical. O olho de peixe aqui está na horizontal. Então, nós temos aqui as linhas na horizontal estão o quê?
curvadas, estão todas curvadas. Tá aqui, ó, todas estão curvadas. Porém, quando nós vamos traçar certas linhas, olha aqui ele saindo daqui do ponto de fuga A até o ponto de fuga B, que seria 1 e 2. Coincidentemente, o olho de peixe está na mesma direção. Então você não tem o efeito da linha reta como teve aqui, ó. Aqui é reto. Mas como tem um olho de peixe, prevalece o quê? A curva do olho de peixe. Claro, você não é obrigado a usar. Você pode até puxar que de repente vir aqui e puxar uma reta. E por alguma razão usar depois a perspectiva do olho de peixe. O importante é que você saiba que você pode utilizar as duas medidas, os dois tipos de ponto de fuga, simultaneamente, para ter N resultados, como é o caso que ocorre aqui na casa, né? Se vocês olharem aqui dessa casa, ó. Aqui das casas do lado esquerdo, que usamos os dois. Aqui não, só considero o olho de peixe mesmo, porque utilizando a mesma ponta, pode prevalecer um. A não ser que você queira colocar o outro, ó. Aqui são duas artes feitas no Krita, tem lá no site do Krita, lá na página dele, né? Só para mostrar aqui uma casa. De cara dá para ver que o olho de peixe está na horizontal e na vertical simultaneamente. Aqui nós vemos que o olho de peixe está na vertical, ó, porque ele está curvado na vertical, porém na horizontal ele está reto. Ó, ele está reto. E se eu calculei direito, ele tem um ponto de fuga aqui no centro, ó, um ponto de fuga, e desse ponto de fuga ele está tirando as retas, ó. Repara, todas as retas que tem aqui, ó, todas as retas estão apontando ali para o centro. E aí ele botou um olho de peixe aqui para fazer o efeito curvado. Agora vem aquela dica marota para o Krita. Podemos utilizar no Krita, como eu falei antes, dois assistentes de olho de peixe, entenda. O que é o assistente? É uma ferramenta que você coloca, tá? Vocês vão ver no vídeo que vai aparecer depois. Vocês colocam dois assistentes. Nos dois assistentes, o que é que acontece? Você vai lá, coloca um assistente na vertical do olho de peixe, um outro assistente na horizontal do olho de peixe, e no centro ou nas pontas, depende de onde você quer o ponto de fuga, você coloca o ponto de fuga. Então vão ter três assistentes, tá? Três assistentes no seu arquivo, no seu documento. Aqui é um exemplo de uma figura, né? Tá? Que eu bati print screen. Essas screens assim normalmente são daqui da minha máquina, né? Normalmente. Então reparem, eu tenho o olho de peixe aqui na vertical, o olho de peixe na horizontal, e tenho no centro dos dois o ponto de fuga. Então a partir do ponto de fuga eu tracei uma reta e fiz aqui uma curva, né? Um efeito esférico na vertical e na horizontal, partindo do centro. Poxa, então peraí, se eu tiver um personagem, toda vez que eu faço ponto de fuga na minha HQ, né, no meu desenho, eu só faço ponto de fuga com reta. Quer dizer que eu poderia usar então ponto de fuga no formato olho de peixe para preservar as curvas como o ombro, o joelho? Pode, né? Se vai ser muito trabalhoso ou não, não sei, mas uma coisa é certa. Você consegue ter excelentes efeitos usando esse tipo de dica, onde vocês misturam os dois. Eu posso, por exemplo, usar só dois pontos de fuga, 3 pontos de fuga, com 1 ou 2 olho de peixe, né? Então, daí é só criatividade. O importante é saber que você pode fazer isso no Krita e é algo viável, inclusive, no papel. Pronto, gente, agora eu vou passar os vídeos, né? Eu vou passar o vídeo, na verdade, eu vou mostrar para vocês, porque eu gravei 2 vídeos separados, né? Esse aqui e agora um outro mostrando, né? O que o Krita oferece em relação ao que eu expliquei agora, assistente, né? As perspectivas, né? O estabilizador de pincel que está lá para o final do vídeo, tá bom? Então, só assistir agora. Bom, vou fazer aqui um desenho livre, né, para demonstrar que eu posso escrever em qualquer direção. E vamos agora utilizar o assistente. O que são assistentes?
são ferramentas que, ao passar o pincel, somos obrigados a seguir um caminho, tá? Seja curva, seja reta, seja como for. Eu vou pegar o assistente curva. E como é que ele funciona? Bom, basicamente você clica num canto e no outro. Você escolhe se na vertical, na horizontal. E aí ele funciona, parece a curva de Bezier. Sabe a curva de Bezier? Então, essa curva usada em arte vetorial, ela tem um proporcional aqui nos assistentes. Nós temos a curva de Bezier, tá, gente? Bezier, né? Desculpa. Nós temos a curva de Bezier, só que esta outra curva que eu estou demonstrando, ela é similar, ela funciona parecido, só que é nas duas pontas, se vocês olharem. E aí, qual é a sacada do assistente? Quando eu ativo o assistente, como eu fiz agora no vídeo, eu sou obrigado a passar o mouse somente na linha gerada pela curva, né? Ah, mas você fez uma reta ali, porque isso faz parte dessa curva, tá? É um efeito que faz parte dela. Mas eu não posso passar o mouse fora. Se eu tentar escrever fora da curva, eu não vou conseguir. Eu serei simplesmente impedido e o mouse vai ser puxado para o assistente. O nome dessa ferramenta, dessas ferramentas, são assistentes. Por quê? Porque elas nos auxiliam. Por exemplo, eu quero fazer um círculo perfeito, uma forma oval perfeita, uma linha reta perfeita, né? Enfim, e eu estou utilizando, por exemplo, o mouse ou até mesmo caneta, né, com mesa digitalizadora, mas a minha linha é trêmula. Ela me dá precisão e me ajuda em outras situações. Ó, nesse momento eu estou escrevendo normal, em vermelho. E agora eu ativei de novo o assistente. Olha o que aconteceu em azul. Reparou? Em vermelho eu desativei o assistente, então eu podia escrever em qualquer sentido. Quando eu ativei o assistente, eu passei a ser obrigado a escrever em cima dele. Poxa, e perspectiva também é um assistente? Sim, perspectiva você pode fazer sem assistente, você pode fazer até no Paintbrush. Você pode fazer em qualquer ferramenta de desenho, uma perspectiva, né? Seja olho de gato, seja a perspectiva com ponto de fuga, você faz com a lápis no papel. Só que nós temos aqui assistentes que vão te auxiliar para que você não faça a curva torta, uma linha torta, e respeite o ponto de fuga, por exemplo, a perspectiva. Tá? Essa ferramenta curva, ela só tem essa função. Você pode fazer curva de diversas formas, maneiras, e você pode ter mais de uma ferramenta curva, mais de um assistente curva em tela, tá? Eu peguei agora a ferramenta de círculo. Como é que ele funciona? Simples. Ele cria um círculo, você define o tamanho e traça e faz o formato que você deseja no círculo. Então, eu posso fazer uma forma curva, posso fazer uma forma circular, que ainda assim eu vou ter o resultado que eu quero. Porque num desenho, o que nós fazemos no desenho? Linhas, né? Aquelas retas. Fazemos retas e curvas. É o que nós fazemos em desenho. Se você não está fazendo uma reta, você está fazendo uma curva. Só tem que ver o ângulo dessa curva. E aí você pode usar uma ferramenta dessa para te auxiliar na questão do ângulo. Por exemplo, um rosto humano. Poxa, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em fazer um rosto humano. Então você usa uma ferramenta dessa. Pronto, resolve na hora. Ah, eu quero fazer uma perspectiva de tal forma que o objeto me dê o efeito de profundidade. Já vamos chegar nessa ferramenta. Essa ferramenta círculo, gente, vocês viram ali que eu fiz tipo um olho, né? Um círculo dentro do outro. Do lado ali eu fiz 2 círculos. E a função basicamente dele é essa. Nessa ferramenta ela vem sempre com 3 botões. O fechar, o mover e o tornar visível ou invisível. O próximo assistente é uma elipse concêntrica. Qual é a diferença para a elipse anterior? É praticamente a mesma coisa. Você faz uma elipse. A diferença é que na elipse anterior você era obrigado, né, a fazer mais de uma e ficar mudando o tamanho da elipse para poder mudar. Esse aqui não. Você faz elipse num tamanho e vai poder fazer várias elipses em volta dessa. Tá? Sempre respeitando o tamanho inicial. Isso é básico, tá? E agora, por exemplo, eu vou pegar e vou aumentar o tamanho dessa elipse, deixando ela mais circular. Lembrem ali, olha, mover, visualizar e fechar. Ocultar ou visualizar, que é aquele olhinho, né? Só para vocês olharem os 3 botões ali do lado.
Então agora eu vou começar a fazer círculos dentro de círculos, respeitando o formato inicial do círculo, tá? Isso é uma elipse concêntrica. Uma coisa que é interessante, que na verdade bom ter em mente, é que quando estamos desenhando ou pintando, fazemos o que? Linhas, vou repetir, linhas, tá? E curvas. Ah, mas eu faço um quadrado, ele é composto de linhas. Ah, eu faço uma esfera, curva. Ah, eu faço uma cabeça, então você tem curvas e linhas. Ah, mas eu tenho o nariz, que ele faz um S, então você tem curva. No caso seria duas curvas, já que faz um S, né? A próxima ferramenta que eu estou mostrando aqui é a régua. A régua é simples, eu passo uma linha e posso cobrir ela. Ah, então eu posso fazer uma linha com a régua e depois cobrir? Exatamente, é assim que funciona a régua, tá? A régua, temos a régua, depois eu vou mostrar para vocês a régua infinita, que vem depois dessa, tá? Essa régua, o tamanho que você fizer a régua é o tamanho que você vai desenhar, ponto final. Se você quer uma linha maior, vai ter que fazer um traço maior, uma régua maior. Porém, nós temos a outra régua, que eu mencionei ainda há pouco, né? Que é a régua infinita. A régua infinita é a mesma coisa da anterior, só que agora não tem fim. Aonde eu botar a linha, no caso, nessa régua, eu posso passar. Se fosse no mundo real, é como se eu colocasse uma régua no papel para poder riscar. Só que agora imagina uma régua infinita que eu posso riscar de um canto a outro até onde eu quiser. Como eu posso dar zoom no meu papel, então é perfeito, porque eu posso riscar de um canto a outro do papel. Temos também a régua paralela. A régua paralela, como é que ela funciona? É igual a essas duas, né? Para traçar linhas, porém eu só faço uma linha. Por exemplo, eu vou fazer uma linha na horizontal. Pronto, agora eu posso fazer vários traços na horizontais, né? Por exemplo, na horizontal eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5 traços. E se eu pegar, por exemplo, essa régua e botar ela na vertical, na diagonal, vou poder fazer vários traços na vertical e vários traços na diagonal, não importa. A sacada dessa régua aí é que eu posso fazer de forma infinita quantas linhas eu quiser, respeitando a régua. Qual é a vantagem então da outra que é limitada? Porque na outra você pode dizer, não, eu só quero que a minha linha vá de um ponto até outro e não passe daquilo, né, por alguma situação peculiar. Um outro assistente que temos é o assistente de ponto de fuga. Lembra que eu falei, né, no começo da aula, a questão do ponto de fuga você faz até no papel A4, com lápis, caneta. Não precisa de assistente para isso. Só que qual é a vantagem do assistente no meio digital? É que a chance de você errar a distância, a proporção, né, dobrar a linha, errar, é muito grande, né, se você não tiver um assistente. A não ser que você seja extremamente habilidoso. Mas mesmo sendo muito habilidoso, o assistente sempre ajuda, né? Porque, nossa, é uma ferramenta sem erro. Por exemplo, nesse caso, eu coloquei aqui um ponto de fuga, né? Um ponto de fuga apenas. E em volta dele estou fazendo os traços. Normalmente o traço a gente não puxa do centro para fora, a gente puxa de fora para dentro. É de onde você quer até o centro. Normalmente dá um resultado mais interessante, né? Pelo menos é o que eu aparenta pelos profissionais, né, que trabalham direto com ponto de fuga. Eu sempre vejo eles partindo de fora para dentro e não o contrário. Eles já sabem onde eles querem a ponta. Aí eu utilizei 2 pontos de fuga. No caso aqui vale a mesma premissa que eu já expliquei antes, né? No caso de 2 pontos de fuga, eu posso ter 3, né? Posso colocar o terceiro ali em cima para de repente fazer uma imagem e dando um efeito de olhando de baixo para cima, né? Ou o inverso. Mas ponto de fuga não tem muito o que fazer. Você tem um ou mais pontos e toda vez que você tentar fazer um desenho, você sempre vai traçar uma reta. Lembrando, ponto de fuga não tem curva. Não esse tipo de ponto. Isso aí, tá? Esse ponto de fuga não tem curva. Ele é uma linha reta, seja vertical ou diagonal. E o que interessa é a proporção. Por exemplo, olha, eu vou fazer uma linha reta, já que eu botei um terceiro ponto de fuga, e vou fazer um muro. Só um pedaço mesmo de um muro, né? Só para dar um exemplo. E aí eu vou pegar e vou descer. Para minha direita, né? Uma linha. Na parte de baixo eu vou fazer outra linha para a direita.
E do lado esquerdo a mesma coisa. E aí eu vou fechar com uma linha reta. Vocês vão perceber que eu vou ter um problema em fechar o muro. Como assim vai ter um problema em fechar o muro? É porque reparem que o final do muro, a minha reta ficou em diagonal. Mas eu não deveria descer uma reta na vertical, lá no final, porque ela ficou na diagonal. Isso aí é um problema quando a gente está trabalhando com assistente. Eu digo problema entre aspas, que só você desativar o assistente, é um quadradinho que você marca ali, ó, desativa o assistente e pronto, desce a linha reta. Faz lá a sua reta, né? Não estou usando estabilizador, só para caso alguém pergunte, né? Eu não uso o estabilizador. E pronto, tá aí, resolvi o problema da reta. Mas se eu deixar o assistente ativo, eu vou ter que respeitar a forma como o ponto de fuga me permite trabalhar, né? Quanto mais perto, maior, e quanto mais longe, menor. Ah, mas não dava com ponto de fuga para descer uma reta ali utilizando o assistente? Eu sempre vou ter que desativar? Não. Vou botar um macete, uma dica que ajuda muito. No Krita, não posso falar de outras ferramentas, mas no Krita nós temos um outro assistente que se chama perspectiva. Nossa, peraí, mas o ponto de fuga já não é uma técnica de perspectiva? Sim, mas reparem que o Krita, ele trabalha sempre em cima de um ponto de fuga, o que te força a fazer traços o quê? Em diagonal. A não ser, claro, né, como no caso ali em questão, que eu tinha um ponto de fuga na vertical que eu pude traçar uma reta. Mas eu não vou ficar fazendo pontos de fuga só para traçar reta. Não faz sentido. Né? Eu desativaria o assistente na hora ou usaria esta ferramenta aí, ó. Tá vendo essa grade? O nome dessa grade é perspectiva. As pontas da grade, né, ali imagina um sinal de mais, eu posso levantar muros. Como assim muro? Muro mesmo, posso fazer um murinho, mas eu não vou fazer aqui no caso, tá, gente? Porque é só clicar e puxar, ele faz um muro lá, como se você quisesse fazer uma parede. Você pode fazer, por exemplo, um quarto, onde a parte de trás é menor do que a parte da frente. Se vocês olharem aí, a parte da frente dessa área é maior. E aí você pega e coloca o outro assistente, que é o ponto de fuga. Tenho dois assistentes, o de perspectiva e o de ponto de fuga. O de ponto de fuga me permite fazer arte em diagonal. Porém, o outro assistente, que é o de perspectiva, ele só me permite fazer traços na vertical ou horizontal. Ah, então eles se complementam. Sim, porque um é traço vertical, horizontal, né? Enquanto o outro é diagonal. Poxa, então é bacana, exatamente, só tem um detalhe. O traço tanto na vertical quanto na horizontal só vai dar certo se tiver dentro dessa tabelinha aí, tá? Dessa grade. Se tiver fora dessa grade, não vai funcionar. Por quê? Porque o assistente não vai permitir. Se você fez a grade desse tamanho, é porque toda arte que você quer fazer com perspectiva está dentro dessa área. Talvez eu vou tirar uma aula para fazer um speed art, alguma coisa assim do tipo, onde aí sim eu vou ter mais cuidado, né? Eu vou levar mais tempo, porque normalmente para fazer isso que eu estou mostrando para vocês, eu não levo tipo, 1 minuto, 2 minutos, eu faço rapidinho, sem muito, né, sem todo aquele zelo que a gente faz quando está querendo fazer arte bonita. E reparem, eu fiz agora aí 2 cubos, utilizando o ponto de fuga, e como o outro assistente de perspectiva me permite fazer retas, tá aí o resultado. Eu fiz as minhas retas e fiz as minhas linhas diagonais. Uma coisa que é interessante, que eu também pretendo fazer depois num PC do Speed Art, né? Ou no Speed Art mesmo, sei lá, acelero. Estou pensando aqui. Que é só um exercíciozinho para vocês fazerem, né? Junto comigo. Mas enfim, eu poderia botar a foto de um quarto aí atrás, encaixar a minha perspectiva no quarto, tanto levantando o muro para forçar a parede, né, quanto o teto, o chão, e pronto. Escolheria onde é que está meu ponto de fuga e começaria a desenhar por cima desse quarto. E vocês vão notar que vai ficar perfeito, fica certinho. E essa que é a bacana dessa ferramenta. Esse quadrado aí que vocês estão vendo poderia ser, por exemplo, um chão.
Poderia ser o chão. Eu poderia muito bem pegar aquela parte de cima aí dessa grade, né, do assistente de perspectiva, e poderia diminuir ele para ficar o horizonte dele batendo certinho com o do ponto de fuga. Tipo, eu pegaria aquela parte ali no topo e desceria. E o efeito seria bem interessante. Na parte de baixo onde eu desenhei, iria continuar a mesma coisa, tá? Poxa, mas não é ruim na hora de desenhar? Não, porque se você está trabalhando com perspectiva, se você quer realmente trabalhar com perspectiva, então pronto, não tem problema. Poxa, mas eu posso trabalhar, por exemplo, com... existe algum tipo de perspectiva que trabalhe com curva? Tem, né? Que é o olho de peixe, que é apelidado, pelo menos em português, né? Mas eu vou mostrar daqui a pouco como é que ele funciona, para vocês verem. Poxa, bacana. Então com olho de peixe eu posso fazer exatamente. Lembrando do que eu já expliquei no começo dessa aula. Isso aqui, gente, eu só estou demonstrando, sem muito cuidado, sem muito zelo, o que o Krita oferece. Tá? Como é que funciona no Krita aquilo que eu expliquei antes. Eu vou só mostrar rapidinho para vocês novamente a diferença, né? Eu vou habilitar o ponto de fuga. O ponto de fuga eu posso fazer linhas diagonais, verticais em relação ao ponto de fuga, tá? Mas por padrão diagonais, tá? Vertical só em relação ao ponto de fuga. Também vou agora mostrar para vocês o outro assistente, que é o de perspectiva. Quando você desabilita o olho ali, que você não pode ver, ele também desarma a perspectiva para esse item, tá? Você não precisa ir lá e desarmar no pincel, só ocultar. Tá aí, ó. Esse carinha aí dessa perspectiva, eu posso fazer linhas verticais e horizontais. Então eu posso, nesse caso, combar os dois juntos, né? Tanto a minha perspectiva via ponto de fuga, quanto a ferramenta chamada, né, o assistente chamado perspectiva. A combinação dos dois é excelente, dependendo do que você vai fazer, né? Ou individual mesmo, tá? Aí fica a gosto. E eu não posso fazer linhas verticais e horizontais fora da perspectiva do assistente. O outro carinha, gente, que eu vou mostrar para vocês, que eu comentei antes, é o olho de gato, tá? Olhem como é fácil fazer o olho de gato aí no Krita. Ele não parece a ferramenta elipse? É igualzinho, gente. É igualzinho a ferramenta elipse, tá? Então eu venho, faço ali, utilizo o meu olho de gato para fazer perspectiva. Eu não fiz a parte de cima, porque ele parece, inclusive, para quem é nerd, assim, conhece o negocinho lá do Lanterna Verde, né? O símbolo dele. A linha onde está azul é o pé. Agora imaginem o seguinte: vocês estão olhando de cima, é uma visão aérea. A linha onde está em azul é o teu pé, tá? É o pé, na verdade, de alguém, desculpa, em pé, que esteja ali. E na parte de cima é o horizonte, onde está o sol. E aí eu vou colocar em púrpura, né? Tipo traço, como se fosse aquelas faixas, né, que tem na estrada. Então tá aí, ó. Isso é um caso, por exemplo, do uso do olho de gato, aonde você enxerga no horizonte, você tem a visão do horizonte, mas você também tem a sua visão traseira, né, da parte final. Poxa, é como se eu tivesse... Sabe aquele desenho do Pequeno Príncipe, que ele fica em cima de um planetinha? Aí você olha ali no planetinha de longe, você consegue ver tanto a parte de cima, que é para onde ele está olhando, quanto a parte de baixo do planeta. Você enxerga os dois horizontes. Então, isso é um olho de gato. Se você reparar, você tem a visão plena dos dois cantos, né? E você tem uma visão também em formato de vidro. Tenta imaginar que você está olhando o mundo através de uma peteca. Sabe aquela peteca que algumas crianças brincavam alguns anos atrás, algumas ainda brincam hoje em dia? Mas imagine uma bola de vidro, tá? Sem falha, o vidro tá bem tranquilo. Aí você tenta olhar por ele. Quando você olhar, você vai ver que o mundo ele vai parecer curvo, né? E quem trabalha com fotografia gosta de trabalhar justamente com fotografias ao estilo olho de gato, né, que eles chamam, por causa desse efeito visual.
Nesse momento, gente, eu estou fazendo aí meio rapidinho assim, janelas. Tá só quadrado. Esse quadrado, gente, é só para esse quadradinho aí é para representar a janela. Vocês já viram filmes futuristas quando a pessoa tá sendo vista por uma câmera? Sabe aquela câmera que fica no corredor? Quando você tá olhando para ela assim, em filme, ela sempre aparece assim, ó. É o corredor oval, as janelas no formato oval e no centro normalmente fica o quê? Fica o pé. Né? Fica o pé não, desculpa, fica o indivíduo no centro. Então tenta imaginar que isso daí é uma lente de uma câmera que está focando um corredor aonde você consegue ver os dois extremos, né? Tanto o horizonte, o fim, né? A parte de cima no horizonte que daria para o sol ou para uma porta, quanto a parte de baixo que também pode dar para outra porta. Tenta imaginar um corredor com uma porta na parte de cima do horizonte e uma outra porta na parte de baixo, né? Então teria o mesmo efeito. Mas professor, e se eu não quiser que vejam a parte de baixo do horizonte? Então pronto, não vê. Em vez de você fazer, você pode não completar, você pode usar só uma parte, né, desse assistente, né, da perspectiva olho de gato e não fazer a parte de baixo, completar com outra coisa. Depende da sua pintura. Mas por padrão, o olho de gato vai te dar esse resultado. Agora eu vou mostrar para vocês que temos também no Krita um assistente chamado estabilizador. Como é que funciona? Quando vamos trabalhar, utilizar uma caneta, né, com mesa digitalizadora, ela funciona igual papel e caneta. Então, quem está começando, quem está aprendendo, né, quem não treina direto, né, estuda mais a parte conceitual, lê muitos livros como eu, tende a ter uma linha torta. Tá vendo essa linha aí? Ela toda curva, né? Eu estou sem estabilizador nenhum na primeira linha. Na segunda, eu estou utilizando um estabilizador mais simples, tá? Reparem, apesar de ainda ter umas variações, né? Ainda ter uma quebra, né? Ainda é mais reta, ainda está mais estável do que a linha de cima, que eu não tinha estabilizador nenhum. O de baixo eu estou utilizando o estabilizador mesmo. O nome, né, lá nas propriedades do pincel, isso tudo é nas propriedades do pincel, tá, gente? Se chama estabilizador. Olha a diferença. É uma reta em relação às outras duas. Só que tem um detalhe, vocês configuram o estabilizador como vocês bem entenderem. Tá? Não existe uma regra dizendo eu tenho que configurar de forma A, B ou C. Porque eu posso ter uma passada mais pesada, mais suave do que a de vocês. Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.